Nessa semana, nós vamos ver rever, né, as frações e as operações com frações. Então, lembrando, o que é fração? Fração significa a parte, é um pedaço, é uma divisão. Eu dividi em partes iguais e peguei só alguns pedaços dessas partes, dessa divisão que eu fiz. Então, isso é uma fração. É algo inteiro que foi partido. Então, a fração ela sempre vai ter o numerador, que é a parte de cima, em quantos pedaços você pegou, e o denominador, que é em quantas partes você dividiu o inteiro. Eu tenho alguns tipos de frações, né? Então, a fração pode ser própria quando o numerador for menor que o denominador, quer dizer, é um pedaço mesmo, é uma fração mesmo, é um pedaço. Então, por exemplo, aí, ó, eu tenho esse disco, eu dividi ele em 3 partes e eu peguei 2 dessas 3 partes, então eu tenho 2/3. Eu tenho as frações impróprias, que é quando o numerador é maior que o denominador. Então, por exemplo, aí, ó, eu tenho 5 pedacinhos, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pedaços de um inteiro que foi dividido em 3. Então, quer dizer que eu tenho parte inteira e parte fracionária. Essas frações impróprias a gente vai poder escrever também como 1 inteiro e 2/3. E tem as frações aparentes. A fração aparente é aquela onde o numerador ele é divisível pelo denominador. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 6 partes de 3. Então, 6 dividido por 3 é 2, dá um valor exato, né? Ela parece uma fração, mas ela é um número inteiro. Fração mista ou número misto. Então, continuando lá, ela tem a parte inteira, que nem aquele exemplo que a gente deu. Em vez de eu representar 5/3, eu posso escrever 1 e 2/3, 1 inteiro e 2/3. Fração equivalente, né? É quando a gente tem o mesmo valor de outra. Então, por exemplo, aqui, ó, 2/3 é a mesma coisa que 4/6, né? Então, elas são equivalentes. Está vendo que o pedacinho aqui é a mesma coisa, mas eu dividi em mais partes, né? Então, olha lá, 2/3 igual a 4/6. Fração irredutível. Quando eu tenho esse tipo de fração aqui, eu posso dividir. Se eu dividir numerador e denominador, ou multiplicar numerador e denominador por um mesmo número, eu não altero o valor da fração, ela continua valendo a mesma coisa. A única coisa é que eu dividi em mais partes o inteiro, ou em menos partes o inteiro. E a fração irredutível é aquela que os numerador e o denominador eles são primos entre si. Então, quer dizer, eu não consigo reduzir, eu não consigo dividir mais por nada. Para mim ver, né, tornar uma fração irredutível, eu tenho que nem no caso, dividir pelo maior divisor comum dos dois. Eu tenho que dividir até não ter mais jeito, até os dois números ficarem primos entre si. Transformação de número decimal em fração. Então, para mim transformar um número decimal em fração, é só eu escrever o número, tá vendo aqui? 0,693. Eu ponho 693 os números e no denominador eu vou pôr quantos zeros, quanto forem as casas decimais. Então, aqui 0,75, 75 sobre 100. Só que aqui, ó, não é uma fração irredutível. É uma fração que dá para mim dividir por 5, né? Se eu dividir por 5, aí dá para mim dividir mais ainda, aí vai dar para mim, acho que dividir por 3, né? Eu tenho que ir dividindo até reduzir ela, até ela ficar nisso aqui, ó, 3/4. Deu para mim dividir por 5 e dividir por 5 de novo. Eu dividi por 25, deu 3, dividi por 25, deu 4. E aqui, ó, 3,3, 33 décimos, né? Outro exemplo.
Então, para a gente transformar um número decimal, e as dízimas periódicas, né? Não está aqui, mas eu expliquei para vocês já. Se o número for repetindo, se aqui fosse 0,755555, eu ia por 75 menos 5 sobre 90. Eu vou pôr um 9 para cada número que repete, né? Mas isso a gente deve explicar mais para frente em outros vídeos. Eu não sei se agora, no 7º ano, vocês vão ver isso ainda não. Aqui, ó, fazemos e para transformar fração em número decimal. Aí é só a gente fazer a divisão. 2/5, 2 dividido por 5, 0,4. Olha aqui um caso de dízima periódica. 5/3. Então, vai ser 1,66666. Quando esse número dá um número infinito, só que ele sempre se repete, ou 1, 2, 3, pode ser quantos algarismos for. Mas quando tem essa repetição, eu tenho uma dízima, falo que periódica. Ele também é um número racional, né? Número racional, aquele conjunto dos números racionais representados pela letra Q, né? São o conjunto de todos os números que dá para a gente escrever na forma de fração. Os números que dão dízima não periódica, eles não são racionais. Mas os que dão dízima assim, periódica, que sempre vai repetindo o mesmo tantinho, eles são números racionais, né? E como eu falei no slide anterior, numa outra ocasião a gente ensina vocês a achar a fração geratriz, a fração que gera isso aqui. Ao contrário, sair daqui e chegar aqui. Porcentagem é uma fração especial por 100. É você transformar o número em denominador 100. Então, é você pegar um número dividido por 100. Se eu falar lá 7%, 7 sobre 100. Então, aqui, ó, 7%, 7 sobre 100. Então, quando a gente quer saber a porcentagem de alguma coisa, é só eu multiplicar pelo numerador e dividir por 100. Eu acho essa porcentagem, então. Comparar frações. Então, isso que vai pegar mais essa semana. Se duas frações tiverem o mesmo denominador, tranquilo, foi dividido no mesmo número de partes, é só a gente comparar. O maior numerador vai ser a maior, o menor vai ser a menor. Então, por exemplo, 4/5 e 2/5. Então, quem que é maior? 4/5, porque eu peguei 4, todos dois foram divididos em 5. Então, 4/5 vai ser maior que 2/5. Lembrando que o sinal maior, menor, eu corto aqui. Se virar 7, eu corto esse lado de baixo. Se virar 7, é maior. Se virar 4, é menor. Ou então, o bocão, a abertura, está aberto sempre para o lado do maior. O pontinho pititinho para o lado do menor. Se duas frações tiver o mesmo numerador, aí como é que vai ser? Aqui, ó, elas não têm o mesmo denominador, elas têm o mesmo numerador. Então, eu vou ver qual foi dividido em partes menores, né? Então, quem que vai ser menor? Menor vai ser quem foi dividido em mais partes, né? 8 partes de 9 é menos de um inteiro. Agora, 8 partes de 5 já é até mais que o inteiro, né? Então, 8 partes de 5 é maior, um bocão virado para ele. Para comparar outros casos, então, se eu não tiver ou o mesmo numerador ou o mesmo denominador, eu vou pegar o denominador e vou tirar o mínimo múltiplo comum e vou achar duas frações equivalentes. Para aí, então, com o mesmo denominador, eu poder fazer a comparação. Agora, as operações com frações, como é que eu faço? A primeira operação, adição e subtração, né? Então, para a gente fazer esse tipo de operação, a gente tem que pegar e
transformar as frações que a gente está operando em frações com denominadores iguais. Então, a gente vai procurar uma fração equivalente. Por exemplo, aí, 3 décimos com 2 quintos. Ué, um eu dividi em 10, o outro eu dividi em 5. Não rola. Eu vou tirar o quê? O mínimo múltiplo entre os denominadores, no caso 5 e 10, né? Então, dá lá, ó, 10, o 5, dá para dividir por 2, porque o 10 é divisível por 2, fica 5 e 5. Aí dá para mim dividir por 5, aí vai dar 1 e 1, e 2 vezes 5, 10. Então, eu achei que o mínimo múltiplo comum é 10. Então, aqui, ó, a primeira fração já está com o denominador 10. Para o 5 virar 10, eu faço 10 dividido por 5, 2. Então, eu tenho que multiplicar por 2. Para mim não alterar o valor da fração, eu multiplico o numerador por 2 também. Então, vai ficar 3 décimos mais 2 vezes 2, 4 décimos. Aí, eu posso somar 3 mais 4, 7, achei 7 décimos. Na subtração, a mesma coisa, né? Por exemplo, 5 sextos menos 4 sétimos. Agora, gente, tem um macetinho aí. Se 6 e 7 são números primos entre si. 6 não é um número primo, mas o 6 e o 7, eles não têm divisores comuns. Então, se você quiser, você pode multiplicar cruzado. Tipo assim, ó, multiplica o 7 pelo 5, dá 35. Então, você põe 35 no lugar do numerador aqui. O 6 por 4, 24. E 6 vezes 7, que é multiplica os dois denominadores e põe embaixo. Porque o mínimo múltiplo comum não vai dar isso mesmo. Porque eles são primos entre si, então você pode só multiplicar eles. Aí eu faço 35 menos 24, 11, 42 avos, né? Não dá para mim reduzir. Já está reduzida, porque 42 não é múltiplo de 11, 11 é número primo. Agora, na multiplicação. Multiplicação é o caso mais fácil que tem, né? Que para a gente fazer a multiplicação é só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, no caso aqui, 3 décimos vezes 2 quintos. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10 vezes 5, 50. No caso aqui, dá para mim simplificar, eu vou simplificar sempre que der para simplificar. Então, todos os dois são par, são divisíveis por 2, eu vou dividir. Vai ficar 3 em cima, 25 embaixo. Então, 3, 25 avos. Vamos então agora para a divisão. A divisão, é só você lembrar que a divisão é o inverso da multiplicação. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, no caso, a mesma continha lá, 3 décimos divididos por 2 quintos. O que eu vou fazer? Eu vou manter o 3 décimos e vou multiplicar pelo o inverso de 2 quintos, são 5 meios. Então, aí, agora a multiplicação ficou mamão com açúcar, ficou facinho. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 10, 20. Só que aí dá para mim simplificar. 15 e 20 são múltiplos de 5, termina em 5 e 0. Então, eu vou dividir 15 por 5, vou achar 3. 20 por 5, vou achar 4. E tem uma última operação que a gente aprendeu também, que é a potenciação. Então, a potenciação é só a gente elevar, tanto na potenciação como na radiciação, é só a gente fazer o mesmo com o numerador e com o denominador. Então, por exemplo, 3 quintos ao quadrado vai ser 3 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. E eu elevo cada um ao quadrado e pronto. Ou então, seja lá qual for o expoente. É muito simples, muito tranquilo, né? A única coisa que dá um pouquinho mais de trabalho é lá na soma e subtração, que você tem que ter o mesmo denominador, ok? Então, assim que a gente compara, para colocar na reta numérica, a gente já viu anteriormente, é só você dividir cada unidade da reta pelo número que tiver no seu denominador e poder fazer as marcações, então, na reta numérica. Então, é isso. Assim a gente termina
E podemos fazer os exercícios da primeira semana do PET 4. Vamos lá?